Voltamos com o Jornal Brasil Central e daqui a pouco a gente vai falar sobre a vida após a aposentadoria. A gente está recebendo aqui a doutora Vanessa Rezende, ela é psicóloga e gerontóloga. Doutora, um prazer recebê-la aqui novamente. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Como é que está? Hoje a vida melhorou após a aposentadoria em termos de conceito de qualidade de vida? Sim. Hoje se preconiza muito a questão da qualidade de vida, né? Nós temos a expectativa de vida aumentando, um fenômeno do envelhecimento que a gente vê no mundo, a cada 10 pessoas, uma pessoa é idosa. E existe hoje a Organização Mundial de Saúde falando muito sobre a questão do envelhecimento ativo, que é que a pessoa promova realmente, busque uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida, eu estou falando de aspecto não só físico, como também social e psicológico. A doutora vai continuar com a gente. Você quer fazer algum questionamento a ela, dar alguma sugestão? Participe conosco, tire a sua dúvida. O momento é esse. Ela está aqui, a doutora é muito atualizada, é uma pessoa que tem um vocabulário bem acessível. O seu momento é esse. A aposentadoria nem sempre representa ociosidade. Tem gente que se aposenta e continua no mercado de trabalho. Outros se aposentam, mas fazem opção pelas tarefas domésticas, como mostra o repórter Marcelo Adriani. Depois de trabalhar 25 anos na CELG, o contador Paulo César de Souza conseguiu a aposentadoria. Mas o que ele não conseguiu foi ficar parado e há 11 anos montou o próprio negócio, um escritório de contabilidade. Optei por não parar. Hoje eu tenho meu ganho que complementa a aposentadoria. Ao contrário do contador Paulo César, o motorista Edson de Oliveira Saraiva preferiu ficar em casa após a aposentadoria, que ele conseguiu há 10 anos, depois de trabalhar por mais de 30 no serviço público estadual. Ele não teme a ociosidade. Explica que tentou voltar à ativa, mas não conseguiu se adaptar a um novo trabalho. Hoje, ele vive com a mulher em casa e passa o tempo assistindo à TV, curtindo o neto e fazendo pequenos afazeres domésticos. Não sei nem o que é ociosidade. Não, de jeito nenhum. Para passar o tempo, o que o senhor faz? Às vezes a gente faz alguma coisinha dentro de casa, né? Arruma uma torneira, sai com a família, né? Com a mulher, ou sai junto com os filhos. Apesar de curtirem a vida de forma diferente, os dois aposentados têm algo em comum. Eles são felizes. Graças a Deus, sou muito feliz. Hoje eu sou mais feliz. Bom, nós estamos recebendo aqui a doutora Vanessa Rezende, ela é psicóloga e gerontóloga, ela tem vários trabalhos, várias pesquisas nesta área da terceira idade, da qualidade de vida na terceira idade, e ela, a partir de agora, fala conosco no Jornal Brasil Central. O que a pessoa precisa para ter uma vida decente, digna, alegre, bem resolvida na terceira idade, após a aposentadoria, sobretudo, doutora? Bem, existe uma frase que se chama envelhece como se vive, então é bem antes de se aposentar. Mas a pessoa que continua investindo em si mesma, se percebendo, a questão fala do autoconhecimento, questão de prevenção da saúde, continuando também aos seus vínculos sociais, porque após a aposentadoria acaba que existe uma ruptura nas relações sociais, isso é um grande problema para muitas pessoas. Nessa questão das relações sociais, o que a gente vê é uma maior dificuldade do homem em lidar com a aposentadoria do que a mulher. Bom, então, assim, não é não aceitar a velhice, né? Tem de aceitá-la, não é isso? Isso. Às vezes é um preconceito e as pessoas não gostam muito de falar assim, eu sou velho. Mas, na verdade, existe a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. São fases naturais. São né? fases naturais. Porque se começar, por exemplo, a apelar demais para cirurgia plástica, para tentar manter um rosto de 60, 50 anos como era o de 15, aí já começa um problema interno, né? De ordem psicológica, ou não? Exatamente, porque essa busca incessante por cirurgias plásticas, a questão dos cosméticos, né? Tudo isso é um mercado. E como está crescendo também o número de idosos, é claro que o mercado vai aproveitar isso aí. Até com todos os outros aspectos que a gente vê, empréstimo bancário para idoso, após a aposentadoria, a gente vê, na verdade, o mercado se aproveitando disso também. Pois é, então, ter aceitação com a idade, mas saber que a vida continua, apesar da aposentadoria ter chegado, os 65 anos já ter chegado, a vida continua. Seria por aí, Sim. doutora? E eu acho que uma questão mais séria é a questão mesmo da quebra de preconceitos.
Porque o que a gente vê em estudos é o olhar que as pessoas têm em relação à velhice. Ah, o velho ele é triste, o velho é doente. Isso mostra também nas charges. Se a gente for ver, tem a charge da Mafalda, que coloca o velho sempre como velho, uma pessoa triste, desamparado, mal-humorado. Então, o preconceito social ele é uma questão muito séria que as pessoas têm que mudar a mentalidade, porque o fenômeno do envelhecimento ele está acontecendo tanto em países em desenvolvimento como países desenvolvidos, e fica uma questão meio incompatível, porque não acompanhar, a população não acompanhar esse ritmo. Então, as pessoas têm que olhar o velho de uma forma diferente também, e a pessoa idosa também se vê diferente. Pois é, quem é velho? Bem, a gente vai ver na Organização Mundial de Saúde que existem formas de classificar o velho de uma forma cronológica. 60 anos em país em desenvolvimento, países desenvolvidos a partir de 65 anos. Mas, como eu disse, é uma questão puramente cronológica, porque isso vai depender muito da pessoa, do estilo de vida dela, como ela construiu a sua história. Então, quer dizer, não é só hábitos alimentares, é também uma questão mesmo de saber lidar com as pessoas no meio social. Então, tudo isso são aspectos que vão contar muito no envelhecimento, que é voltando àquela frase, envelhece como se vive. Então, vamos colher aquilo que plantamos. É mais ou menos assim. E como a família, como as pessoas que lidam com as pessoas que já estão nessa fase de 65 anos para cima, têm de agir? Bom, como eu falei, tem a questão do preconceito. Às vezes a pessoa ela vê o idoso como uma pessoa que é uma criança, trata ele às vezes como uma pessoa, de uma forma infantilizada, isso está errado, né? Tem que lembrar que o idoso ele tem a sua própria vontade e que a família também tem que estimulá-lo a ele a expressar também o que sente, o que pensa, porque muitas vezes o idoso ele pode simplesmente se isolando cada vez mais depois da aposentadoria, é um processo natural. Existem algumas perdas que são físicas, são perdas também de entes queridos, então tudo isso mexe com o idoso, ele fica mais sensível e a família tem que entender isso. Bom, alguns ficam intransigentes, autoritários, mais agressivos, outros nem tanto. Nesses casos, o que a família pode fazer? Aceitar? Bom, essa questão da agressividade, às vezes são pessoas que não conseguem lidar muito bem com essas perdas que eu coloquei, físicas, de entes queridos, o emocional fica mexido. Então, nesse caso, uma psicoterapia é muito válida. Aqui em Goiânia nós temos a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é uma universidade muito interessante para quem quer aprender a envelhecer, a se relacionar, não se isolar, né, devido a essas rupturas sociais que acontecem. Temos grupos de teatro, Senhoras do Cerrado, que são atrizes que a pessoa pode simplesmente entrar em contato, ver como participar Essas de atividades programas. são boas para dominar essa questão da agressividade, da inaceitação? Aí voltando a essa questão da agressividade, é claro que não podemos esquecer que uma psicoterapia aí é muito válida, né? E a questão a família conversando com esse idoso para ver a necessidade dele. Isso é muito importante, porque a família não pode pensar, então eu vou colocar o meu pai ou minha mãe na UNAT. Tem que ver se esse idoso vai se adaptar e se ele quer. Mas é um processo realmente de conversa, é um processo de entendimento para ver a melhor solução para esse idoso. Bom, o Estatuto do Idoso foi criado para proteger o idoso. Ele prevê alguma coisa com relação a essa questão da aposentadoria, pós-aposentadoria, entrar na aposentadoria, doutora? Sim. O artigo 28, ele prevê que o poder público ele tem que preparar o seu empregador com antecedência mínima de pelo menos 1 ano. Em algumas empresas isso acontece, mas está assim, bem devagar. É um processo realmente inicial. Então, nós estamos cometendo um erro, todos nós, né? O poder público e nós também, né? De não nos preparar e não preparar as pessoas que já estão entrando nessa fase, né? Exatamente. Bom, a doutora continua com a gente. Você quer fazer algum questionamento, você fique à vontade, você pode ligar para nós. Olha, a Marta Helena do setor Bueno está perguntando para a senhora, doutora Vanessa, se tem como evitar a depressão após o fim do período em que a pessoa é útil. Bom, essa questão de útil, a gente é bem ampla, conceito, né? De utilidade, né? Conceito de utilidade. Mas a questão da depressão, ela pode ser evitada sim. É uma das coisas que a pessoa
primeiro tem que pensar, peraí, o que eu gosto de fazer? Né? É claro que nós temos vários níveis de depressão, tem depressão no nível leve, moderado, grave, às vezes a pessoa precisa de um medicamento, um acompanhamento psicológico também, eu não sei em que nível que essa pessoa pode se encontrar, mas a depressão também vai muito de cada pessoa vai lidar de uma certa maneira com esse tratamento também, então é uma questão subjetiva, mas o fato é que a pessoa ela tem que buscar uma forma de tentar sair disso, com a ajuda de psicoterapia, fazer o que gosta, as atividades que lhe dão prazer, isso vai ajudar bastante. Fazer o seguinte, eu vou fazer uma provocação para você que já está aí com mais de 65 anos. Quais são as dificuldades que você, idoso, enfrenta? Conta para nós, para que a gente possa debater aqui e auxiliar para que você também possa ter uma qualidade de vida melhor. Ligue para nós no 3201-7688, 3201-7708 e conte para nós quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que o idoso enfrenta. A Ana Lima Alves, do setor Coimbra, diz que a dificuldade na velhice é a incompreensão das pessoas mais jovens. É assim, doutora? É uma delas? Eu já ouvi isso realmente das minhas alunas da Universidade Aberta Terceira Idade, quando eu fui professora, que de fato é uma maneira que talvez os jovens não observam, eles vão conversando mais com as pessoas com as idades mais próximas e isolam um pouco o idoso. Isso realmente é uma queixa que eles me colocaram e eu tenho observado. O João Vilmar, do centro, está dizendo o seguinte, que as pessoas, a dificuldade é que nós, ele está dizendo, ele tem 75 anos, que nós não nos preparamos para a aposentadoria. Ela chega de uma vez, a gente pensa que é uma conquista, e quando se vê ocioso, não dá conta de conviver com isso. É impossível não se deprimir. É assim, doutor? Em muitos casos isso acontece não caso só de depressão, mas também de suicídio. Por quê? Porque a pessoa ela está no meio social, é um papel social, né? E de repente, quando ela se aposenta, antes de aposentar, é aquele desejo, eu quero me aposentar, eu vou fazer tais e tais planos, e às vezes a pessoa não sabe lidar com essa perda mesmo. Então, nós vemos casos, isso acontece, casos tanto de depressão como de suicídio, e também o uso de drogas para tentar compensar uma falta. Uma coisa que eu observei, eu trabalhei em uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, lá a gente observa assim, o idoso ele desce do carro com o andador, vai ao banco, mas é ele que dirige o carro, é ele que vai ao banco. É uma questão de cultura? Também. Como a Organização Mundial de Saúde até prega, para que ocorra cada vez mais o envelhecimento ativo, as pessoas terem mais autonomia. Então existe mesmo uma questão cultural. Maria das Graças, do Jardim Curitiba, tem 57 anos. Ela diz que é disposta, mas sofre muito a discriminação. Bem, no caso, a gente pode até observar talvez uma discriminação em relação à mulher também. Não só a idade, mas isso acontece. Agora, o posicionamento dela, o que ela está colocando, eu não sei em que eu posso ajudá-la, se ela está pedindo algum conselho, alguma coisa assim. Eu volto a dizer a questão mesmo da mudança de mentalidade, que é urgente, e o fato de estar aqui, esse programa já é muito importante, porque é através da mídia mesmo que nós vamos alcançar as pessoas para que elas possam mudar a mentalidade em relação à velhice, porque muitas coisas que nós pensávamos hoje, a ciência põe por terra. Questão de achar que a velhice você vai perder a capacidade cognitiva, não é bem assim. Às vezes é um fator emocional que atrapalha. Então, são pesquisas recentes, a gerontologia é uma área recente, que vai mostrando como nós tínhamos ideias errôneas em relação ao envelhecimento. Então, precisamos realmente de espaço para que as pessoas entendam o que é ser velho, como lidar com a velhice. O Antônio de Oliveira, da Vila Resendes, que tem 75 anos, contribuiu 33 anos para a Previdência. A aposentadoria dele é apenas de um salário mínimo. É muito complicado, depois de ter trabalhado tantos anos, contribuído tantos anos, viver com essa quantia e conviver com esse tanto dinheiro. É muito pouco. Muitas pessoas que aposentaram na mesma situação da minha estavam melhor antes de se aposentar. O que ele deve fazer para se sentir assim mais feliz, doutora? Bom, ele pode buscar algumas instituições aqui para que ele possa entrar em contato com as pessoas, se relacionar. Isso é um fator
que vai ajudar. Mas a questão aí da previdência que ele coloca, a contribuição, realmente a gente vai ver muitas dificuldades do idoso, porque além disso, da questão do financeiro, o que a gente vai ver? Remédios caros que tem que comprar, planos de saúde caros, e muitos idosos, de acordo com as pesquisas, eles são provedores, eles mantêm uma família, que são filhos, netos. E às vezes até alguns vagabundos nessa família, né, que aproveita o salário do avô, da mãe idosa, para ficar ali às custas delas, né? Acontece. Isso Acontece, inclusive, terrível. Violência contra o idoso para que a pessoa possa ter a aposentadoria dele e os pertences. Isso é um fato real. Cada vez mais. Doutora Vanessa Rezende, para encerrar com a senhora, é possível ser plenamente feliz na terceira idade? Eu acredito que sim. Pela minha experiência, sim. O que acontece é a pessoa saber lidar com essas mudanças, porque todos nós passamos por mudanças fisiológicas, isso é uma questão natural do envelhecimento, e saber lidar com as perdas também sociais, gente, queridos. Então isso vai depender muito da pessoa se adaptar, porque é possível. Muito obrigado pela presença no Jornal Brasil Central, e a gente vai conversar sobre esse tema outras vezes com a senhora, porque, como a senhora disse, esse tema ele tem mesmo que ter um espaço na mídia, porque quem já contribuiu, quem já trabalhou, quem já procriou, quem é responsável pelo mundo atual precisa ser melhor tratado. A gente quer debater isso sempre. Certo, concordo. E a você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Amanhã, 11h45, eu estou de volta, das 6 às 7 da noite, tem o Jornal Goiás Verdade, com o Turizak, das 10h40 às 11h40 da noite, é a vez de Paulo Berings, foi a edição da noite do Jornal Brasil Central. Boa tarde.